Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Quase me enrolei aqui. Eu dei uma olhadinha, você viu, né? Eu vi a Gabi só mexendo a cabeça. Tá fiscalizando. Meu nome é Bernardo Exatamente. Prestes, são os hosts daqui desse podcast, junto com a maravilhosa, deusa perfeita, muito inspiradora, Gabriela de Araújo, que é Fala médica, devagar que hoje você tá devendo. empreendedora. Fala devagar que hoje você tá devendo. Deixa eu pensar em mais adjetivos aqui. Pôs no vezes 2, é pra otimizar. É, exatamente. Gente, bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Apresente nosso convidado maravilhoso. Nosso convidado maravilhoso de hoje é Pedro Henrique, cirurgião geral e quase R5, né, Pedrão? Já vou Quase considerar R5. R5, né? Quem Tá sabe com na hora que lançar o pezinho. episódio eu já sou R5. R5 de Exatamente. urologia da PUC Sorocaba. Prazer te ter aqui, mestre. Obrigado, é uma felicidade enorme estar com vocês aqui e eu tô com a expectativa boa de bater um papo bom hoje. Vai ser muito bom. Acho que pra galera que tá nessa fase de preparação, principalmente de R+, também, né? E a gente trouxe o maior especialista da preparação de R+, desse país. Afinal, Exatamente. Pedrão é o coordenador do programa de R+, do Mentoria Residência. Então ele vai abrir o jogo, né, Pedrão? Vamos. Sabe muito. Vamos Vai pôr as abrir a cartas na caixa mesa. preta aqui. É isso Vai aí. Exato. contar tudo. E hoje vai ser bem legal que a gente vai discutir exatamente sobre a preparação de R+, e a preparação de R+, de cirurgia, né? Porque a gente sabe que existem diferenças da preparação de como é no R1, de como é no R+, ainda mais quando você muitas vezes está dentro de um contexto cirúrgico. Então já vou abrir aqui esse gancho para a gente começar a discutir justamente isso. Pedrão, qual a diferença de você se preparar para a prova de primeira residência e a prova de R+, de cirurgia? Nossa, essa é a pergunta que muita gente às vezes não entende, porque assim, eu já fiz uma prova, já passei, agora é repetir o que eu fiz naquela época, eu vou fazer isso de novo e vai dar certo. Bem... E a gente Aí sabe você o tem resultado. 3 plantões por semana pra dar. Exatamente. Não, e é um milhão ciclo de de outras frustração, coisas porque você pra não consegue dar fazer. conta e você fica ancorado com aquilo que você fazia lá no R1, que você às vezes só fazia isso, ou o internato era tranquilo, você dava conta, pá. Aí a conta não fecha. A sua vida é diferente, você é uma pessoa diferente. Total. Tudo muda, inclusive a preparação. Não tem como você achar que fazer o mesmo naquela época vai funcionar agora. Então, Aqui, e eu caí nesse golpe. é mesmo? O meu ano foi o primeiro ano que lançou o cursinho pra R+. Sim. 2019. 19. É um dinossauro, 2019. né? A gente viu o negócio surgir, né? Foi o ano antes de mim também. tipo... Meu ano foi o primeiro ano. Então, assim, Sim. quando surgiu, foi aquele bafafá, tipo, finalmente um cursinho pra prova de R+. Todo mundo se inscreveu e Sim. bora ler a apostila. Não era apostila nem física, era aquela apostila Parecia um feed de digital. rede social. Que né? parecia um Você tinha que feed de rede social, mas meu filho, você não tá entendendo o tempo que eu demorava. A hora que eu abria cada apostila e falava assim, tempo para leitura, 1h40, e eu via que eu demorava 6 horas. Não, e aquilo engana, tá lá 1h40 e quando É, você vê, lendo você tá na- 3 dias e tá 1h40. Exato. Não, e eu ficava tipo, como assim? Aí eu andava, Ficava travado. eu lia, eu rolava o feed e não mudava a porcentagem de Sim. apostila concluída. Aquilo me dava um desespero. E eu comecei meu ano assim, gente, indo pra residência, lendo a apostila. E eu fazia Bem. o resumo da apostila. Essa hora é a hora que o Nossa, ouvido do eu Bernardo vou- tá eu sangrando vou já, pra né? debaixo da mesa. Eu imagino o resumo colorido, com uma Exatamente. Isso. com Não, borboleta. Não, Gabi, era- Gabi, antes de começar a preparação, o que ela fez? Ela foi lá na papelaria. Não, ver as gente, aí eu já tava mais canetinhas, esperta. pá. Era Essa época resumo do ano é época de digital. fazer isso. É. Era resumo digital. Então já é um Só que avanço. aí era tudo coloridinho, Sim. cada Negrito, especialidade. bolinha no negrito, tópico. bolinha, tudo pintado. Tudo lindo. A margem Foto certinha. do Google direitinho, assim, eu tinha que pegar a foto, né? Porque eu não podia tirar Justificado. print da apostila, porque senão seu CPF ficava Sim. lá. Então, então eu ia no Google, pegava fotinho, colocava. Eu demorava 4 dias pra fazer uma apostila. Sim. Aí eu fui vendo, assim, no primeiro mês. E no R+, Não você ia tem dar bastante certo. tempo. Né? É, sobra tempo, não é mais, né? Imagina. É bem eu tranquilo. E ia- isso é uma sensação comum, porque todo mundo fez isso no R1, a maioria, né? A gente já tá mudando essa realidade e a gente tá começando a pegar uma safra agora de alunos que estudaram com a gente no R1 e tá indo pro R+. Isso já dá uma diferença de maturidade do estudo muito grande. Só que você já começa a sua preparação com os vícios do R1. E o desafio aqui é muito diferente, porque o tempo, até assusta o pessoal falar isso, mas o tempo não é o problema. O problema é como você usa esse tempo. Exatamente. Nossa, Porque eu vou dar um perfeito. exemplo que aconteceu comigo. No meu R2 foi o ano do lockdown da pandemia. O meu preceptor fez revezamento de residente. Imagina, na residência de cirurgia geral isso acontecer, e eu tinha períodos que eu ficava em casa. E foi mais de um mês que isso aí aconteceu, e não necessariamente eu rendia para estudar, quando eu tinha tempo para estudar Eu lembro em dessa casa. época. Eu até recorri ao Bernardo várias vezes,
E assim, é questão de prioridade, de escolha, de como você planeja, porque você precisa ser eficiente no estudo do R+. Não adianta querer desperdiçar o que você tem de mais valioso, que é seu tempo. Porque, imagina, por mais que no internato você ache que seja puxado e você tenha seus desafios nossa, que cobrança que eu tenho, quando você tá na fase de preparação pro R+, e olha pra trás, você fala, nossa, era muito mais leve. E o que eu tô vivendo aqui hoje é completamente diferente. Eu sou médico, eu tenho responsabilidades, eu tenho cobrança de chefe, eu tenho cobrança de Horário muito mais R+, puxado, né? horário, rotina. Então, o tempo vai ser mais escasso, isso aí não tem dúvidas. Mas você precisa usar ele de forma eficiente. Eu acho que, então, o primeiro passo, né, que a gente pode dar pro pessoal é entender que o jogo é outro. Que a sua rotina é outra, que você é outra pessoa, que você, às vezes, tem outras prioridades. Então, sei lá, você tá mais velho, você já tá, às vezes, morando com alguém, Sim. noivando, casando, às vezes já tá com filho. Sim. Então não adianta você ficar ancorado com aquela imagem de como era a sua preparação no R1, porque você não vai conseguir replicar. Isso é bom, porque você não precisa replicar a preparação do R1. Você muitas vezes não vai precisar ter o mesmo volume de estudos, em termos de carga horária, vamos Sim. dizer assim, do que você teve no R1. Porque é Exatamente. incompatível. A expectativa tem que ser diferente. Exato. Porque, pensa só, compara a quantidade de temas que você tem que estudar no R1. No R+, é muito menor. Muito. Só que o nível de profundidade da cobrança é muito diferente. Exatamente. Porque, teoricamente, você está sendo considerado pelo país especialista. Então, eles Exatamente. podem aprofundar a sua cobrança a nível de Exato. prova de especialista. De Então- título, por exemplo. Então, o universo de temas é mais restrito. Pô, pensa no R1. Você tem Mas que a estudar complexidade. clínica médica, preventiva. Dentro de clínica médica, sei lá, Milhões nefro, de reumato, especialidades. nananã. Mas é Agora- por esse pensamento que eu achei que eu ia dar conta de ler a apostila e fazer resumo. Sim. Porque eu pensava, gente, É muito menos são tema. né? pouquíssimas apostilas, são pouquíssimos temas. E teoricamente Né? você Dá já tem um certo. conhecimento bom, Exato. ou minimamente razoável, da maior parte deles. E você, no mínimo, já passou em uma prova. É, O candidato é um candidato mais qualificado também. exato. Então tem uma falácia aí, né? Concorda que tem uma falácia de tipo, eu já tô pronto. É só dar uma estudadinha, é só dar uma olhadinha. E não é assim. A gente vê as provas de R+, estão Exato. cada vez mais E concorridas. esse é um pensamento sabotador. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é o seguinte: o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar até lá. Então, Nossa, muito boa. o jogo é completamente diferente. Imagina, antigamente, quando você ia estudar para R+, você comprava uma apostila, nós não pegamos isso, mas gerações anteriores à nossa pegaram. Você comprava uma apostila da única opção de preparatório que tinha, era um bloco de milhares de questões de provas anteriores. Na apostila. Na apostila. Física. Física e com alguns comentários e Como os assim, incas faziam. exatamente, na época dos maias, né? É isso. E assim, era aquilo ali 2 meses antes da prova e era o suficiente. Agora, o cenário é completamente diferente. Todos os cursinhos têm o seu produto R+. Os candidatos não tem o que eu digo, não tem mais candidato de rua, não tem candidato bobo. Todo mundo chega preparado. E a gente tem um gargalo na formação médica do país. Total. Imagina, o nosso desafio da formação médica é o acesso à especialidade hoje. Vamos dar o exemplo da urologia. Coloca numa pirâmide. Na base, a gente tem em 2020, dados da demografia médica, 500 mil médicos. Quando você sobe um degrau dessa base, você tem 36 mil cirurgiões gerais. E quando você sobe mais um degrau, você tem 6 mil urologistas. São só 36 mil cirurgiões gerais cadastrados. Segundo a demografia médica que saiu em 2020, só 36 mil. Então perceba como isso afunila. E assim, o processo de abrir Você achou vaga de pouco? faculdade... Achei bastante. Eu achei pouco, porque pediatra, pela SBP, tem 44 mil. Exato. Pediatra. E olha o tamanho Eu da necessidade que a gente tem, imaginava né? que... Exatamente. Mas essa, inclusive, é uma objeção que eu quebro na cabeça dos meus alunos do PDC, que é o mercado tá muito saturado. Tem muito profissional já. Você já amor de quebra Deus, na cara. hora com Gente, esses dados. Tem 44 mil pediatras e 1.200.000 crianças só abaixo dos 12 anos. Teoricamente, o pediatra atende até os 20, tá? E fora pela a SBP. renovação dessa galera, né? Então, assim, 44 mil para 1.200.000 abaixo de 12. Fora os nascimentos, fora... Enfim, isso também, dados da demografia de Sim. 2020. Isso é surreal. As áreas básicas todas têm um gap de profissional. Todas. Confesso que eu fiquei um pouco chocada com Eu relação diria que todas à as especialidades quantidade. médicas, mas perceba como isso afunila. E a tendência é que vai formando mais médicos, as especialidades vão ficar cada vez mais concorridas. Isso vale para sub também. E um off-topic aqui. Você acha que o pessoal tem diminuído o desejo de fazer cirurgia por conta das residências?
Assim, a gente até recebe na caixinha, quando a gente abre lá na mentoria, eu tenho dúvida de fazer cirurgia geral ou anestésio. Pra essa pessoa eu falo, o R1 de cirurgia geral, a coisa que ele tem mais inveja é o R1 da anestésio. Não, e se você já entra com essa cabeça, a chance de você quebrar no meio do caminho é muito grande. E, gente, assim, é uma coisa que as pessoas não entendem, né? As especialidades são Não, Completamente. são vidas eu gosto de completamente... procedimento. Gente, uma coisa é passar um diferente. central, fazer uma hack, outra coisa é fazer uma cirurgia. É. São Abriu uma rotinas barriga. diferentes. São coisas diferentes. Então, assim, o R1 da geral tá lá de pós-plantão, 100 horas de trabalho na semana, aí chegou o R1 da anestésio e o chefe, você quer ir lá tomar um café? O R1 da geral olha pra aquilo ali e fala, o que tá acontecendo? que planeta é esse, né? Parece a revolução dos bichos, né, Pedrão? todo Um universo multiverso. paralelo. Exatamente. E o cara tem dúvida em fazer anestésio, ele vai na hora largar e vai fazer prova de anestésio. Não, ele vai ficar quieto, ele vai ficar emburrado, aí ele vai ficar matutando aquilo ali o resto do dia. Igual aquele meme do Wagner Moura, sabe? Que ele tá aqui no balanço, assim, pensando no narco. É isso, cara. A sorte do R1 da geral é que a Corém me abre tarde. Boa, Mas assim, bom ponto. esse ponto que o Bernardo puxou é muito interessante, porque agora a formação em cirurgia geral mudou, né? Assim como a pediatria passou para 3 anos a formação básica. E a gente tem subespecialidades de 2 e 3 anos na cirurgia. E as de 2 também têm o seu 3º ano. Então a curva de aprendizado ficou mais longa. Então a tendência é que as pessoas pensem mais antes de encarar esse desafio. Mas o que eu sempre digo é, a cirurgia é a melhor parte. É a parte mais gostosa de todo o processo. Total. Você precisa, para a cirurgia acontecer, captar o paciente, atender em ambulatório, fazer o pré-operatório, fazer a cirurgia e fazer o pós-operatório, UTI, enfermaria e ambulatório o resto da vida. Você faz uma cirurgia em alguém, você casou com essa Ou seja, pessoa. o tempo que você passa fazendo de fato a cirurgia no paciente talvez seja 5, 10% do seu tempo de trabalho. De toda a jornada do paciente, é a menor parte. Então, assim, você tem que se identificar com a rotina. Exatamente. E o que eu digo é assim, acompanhe residentes e acompanhe especialistas, Sim. porque são 2 coisas diferentes. A rotina da residência é uma coisa e a rotina da especialidade é outra completamente diferente. Foi até um dos pontos que me ajudou a decidir pela urologia. Quando eu entrei no centro cirúrgico pela primeira vez, eu me senti no meu habitat. Eu falei, eu quero vivenciar isso aqui por bastante tempo da minha vida. Não sabia em qual especialidade. E foi muito legal, foi uma cesárea que eu entrei no primeiro período, lá em Niterói, lá Olha. no Hospital de Caraí. Ô, louco. Aí foi a mãe do colega que dividia a república comigo. E ela me deixou dar ponto intradérmico no primeiro semestre. Então, assim, foi uma experiência absurda. Eu queria algo cirúrgico, eu não sabia o quê. E aí eu comecei a acompanhar várias especialidades e me identifiquei mais com a urologia. Porque eu acompanhei o especialista e o residente. E eu consegui ver que as 2 rotinas faziam sentido para mim. Boa. Apesar da rotina da residência ser muito mais puxada, é um processo necessário para você alcançar a rotina do especialista que você tem que mirar. É um período de Exatamente. alimentação, né? E não tem como, gente. Não tem como. Você não dá pra você pular etapas. pular de 0 para 5 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo Exato. 4. Exatamente. Vai precisar passar. Então, o que eu falo também, sempre que me perguntam, nossa, mas tô muito na dúvida se eu faço pediatria ou GO. Gente, são coisas completamente diferentes. Completamente. Vai viver aquilo com o especialista, com o residente, principalmente, para você ver se aquilo se adequa a você, se você gosta, enfim. E em cima disso, tem um vídeo que rola nas mídias sociais que é muito legal. É uma criancinha na escola de futebol, uma menina, ela vai bater o pênalti, ela bate de qualquer jeito na bola, assim, e vai muito mal. E aí ela, ao invés de ficar triste, ela começa a dar cambalhotas pra trás, como uma ginasta. E é impressionante, a especialidade é a mesma coisa. Não adianta você querer colocar um ginasta pra bater um pênalti. Você tem que saber qual que é a sua categoria e qual a sua modalidade, porque isso vai fazer sentido pra você o resto da vida. Perfeito. Tem uma frase que a gente usa aqui na empresa, que é colocar o melhor cozinheiro pra cozinhar o melhor prato. Não adianta você colocar o cara ali que tem um talento absurdo pra, sei lá, conversar com as pessoas. Então, um cara que se daria super bem numa psiquiatria, numa especialidade ambulatorial, no centro cirúrgico. Da mesma forma, colocar o cirurgião lá no ambulatório do psiquiatra, o cara Vai endoidar. O cara daqui a pouco virou paciente. Mas sabe que eu tive essa crise de identidade, né? É difícil mesmo, não é? A gente fala porque a gente já passou por esse processo de escolha. Então, hoje em dia, olhando pro que a gente escolheu, é muito óbvio. Exato. Né? Que, olhar cara, pra trás desde fica mais fácil, sempre, né? desde sempre era pra ser isso. Mas na hora que você tá escolhendo, realmente é muito difícil. E eu tive essa crise de identidade com anestésio. E, cara, beleza, eu amo clínica, eu amo farmaco, sempre gostei, não me julguem, sempre gostei. Mas a rotina, passar todos os dias, eu olhava
E cadê a hora que você conversa com o paciente? Sim. Cadê a hora que você, né? Você conversa, respira fundo, vamos lá. Não tem. Conta até 10. Pronto, acabou a conversa. Eu falei, gente, e assim, nada contra o centro cirúrgico, tá? 2 cirurgiões aqui comigo. Mas aquele ambiente fechado, sem janela, que você não sabe se tá dia, tá noite, tá madrugada. Exatamente. Não entra um pingo de luz, sabe? Você não vê a vida lá fora. Exatamente. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não. Exato. Então, realmente... E é a sua modalidade, e isso vai fazer muito sentido, porque vai ser a maior parte do seu tempo durante muitos anos da sua vida. Exato. Então você tem que se identificar Mas com como isso. que eu descobri isso, Pedrão? Indo lá e metendo na Acompanhando. cara. E falando, vamos ver então se eu gosto mesmo desse negócio no dia a dia. Porque gostar da teoria é muito fácil. Exato. Eu amo a teoria de reumato, por exemplo. Agora pergunto se eu faria Eu reumato. também adorava a teoria de fígado. Na prática, eu não me identifiquei. Exatamente. E assim, a gente recebe na caixinha do mentoria, assim, tô no 4º ano, qual a melhor estratégia de preparação para as provas? E aqui a gente tem muita audiência de estudante de medicina e a gente tem que falar isso. 4º ano é para você construir a sua formação. O que eu digo é que a gente tem que se formar médico com M maiúsculo. Você não tem que se especializar na faculdade. Então você tem que procurar qual o seu caminho, qual especialidade você se identifica mais, acompanhar profissionais, construir seu currículo. A preparação deixa a partir do 5º ano que a gente consegue ajudar nesse sentido. Mas 4º ano e todos os anos para trás é para você investir na sua formação. E vou te dizer, o mesmo vale para especialidade, para sub. Exato. Porque a galera vem para mim, Gabi, eu No quero, R1. tô no 5º ano, quero NEL. Gente, respira, dá Tô na uma dúvida entre NEL e segurada. reumatoped. Dá Não, outro uma dia me mandaram uma na segurada. caixinha, não, Bernardo, tô em dúvida em fazer radiointervenção com foco em dor. Aí quando eu vi lá o perfil da menina, estudante de medicina do 3/12. 4º período. Tipo, cara, 3 de pelo 12. amor de Deus, velho. Mas é isso. Mas isso as pessoas não fazem, eu acho, É porque hoje em dia, a gente é tão cobrado disso. é. Você entra na faculdade, você já tem que saber o que você quer fazer. Você tá terminando mais ainda. Se No você próprio fala que colégio, você não já sabe, pergunta no sobre o colégio. curso de graduação. Exatamente. Para um menino de Na 12, escola. 13 anos. Aham. Aí você entra na residência, na primeira, né, na especialidade. Aí a sua sub. Gente, dá uma segurada. Me Respira, deixa conhecer. galera. Não sei. Vamos com Preciso calma. conhecer tudo. Então, isso que o Pedrão falou sobre se formar médico com M maiúsculo, vale também para se formar especialista com E É maiúsculo. verdade. Sim. Porque, primeiro de tudo, você vai ser pediatra. Exatamente. Depois que você tiver lá no final dos 3 incríveis anos de residência, aí você vai definir o que você quer. Então, deixa pra você escolher. Por mais que você goste, por mais que você ame, tenha certeza que você ame aquilo, não fecha a sua cabeça. A gente já falou disso aqui 1 milhão de vezes, né? É a Mas- teoria da xícara. Você não pode entrar com a xícara completamente cheia, que ninguém consegue servir que ela derrama. Você tem que entrar com a xícara no meio ponto. Boa. E entra com a cabeça aberta. Eu entrei na cirurgia geral por causa da urologia, que eu já sabia que era urologia, porque eu tinha acompanhado especialistas. Mas assim, a cirurgia geral me surpreendeu tanto, eu gostei tanto da especialidade de cirurgia geral, eu trabalho hoje em dia com plantões e tudo mais, e adoro, faz parte do meu dia a dia. E até me encantei pela gastro, por conta de um professor que eu gostava muito. E assim, mente aberta. Eu Continua entrei a urologia? querendo plástica e Exato. troquei. Mais uma vez, né, também, a capacidade dos exemplos de ou levarem a gente a querer copiar, Sim, ou levarem a gente a não querer copiar de jeito nenhum. Tem uma frase de uma aluna minha do PDC que é a seguinte: tem exemplos que você imita e outros que você evita. sim. E é isso, eu acho que vale tanto para o especialista que te inspira, quanto às vezes para o especialista que você olha e fala, cara, eu jamais faria essa especialidade. Mas o problema não tá na especialidade, pessoa, tá né? na pessoa, exatamente. E você tem que escolher a vida que você quer ter. Então, assim, eu tive R mais difíceis. Não seja um R mais difícil, seja o R mais que você gostaria de ter tido. Outro dia me perguntaram na caixinha do meu pessoal quais são, sei lá, as dicas que você dá para ser um bom residente. Cara, para mim, a melhor regra de sucesso do residente é a forma como ele trata o R- dele. Tipo assim, se esse cara tá tratando o R- bem, porra, não tá sendo aquele cara, um chefe, né? Tá Sim. sendo um líder, Exatamente. provavelmente esse cara é um dos melhores residentes. Porque Exato. ele vai ter a mesma atitude com o paciente, ele vai ser um cara que vai dar exemplo ao invés de querer Cobrar, impor as impor. coisas. Então é um cara que vai chegar na hora, que vai fazer as coisas bem feitas, porque Sim. ele sabe a importância disso. E parece que não, mas você está sempre sendo observado na O tempo residência. inteiro. O tempo Você inteiro. acha que você tá dando migué, tá quebrando mão, Sim. ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo. Mas, cara, tá todo mundo vendo. Menos...
E aquele negócio, né? O mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Exatamente. Não existe mais bobo no futebol. E todo mundo já foi residente. Todo mundo sabe já o que foi é. residente, Exato. cara. E sabe uma frase que uma igual minha da pediatria falou no primeiro dia de residência? Ela é muito sincerona, assim, né? Daquela 200% sincerona. Beatriz Tretinha, Ah, é? o apelido dela. Que é Trentinho o nome. É Ah, Trentinho entendi. o sobrenome, Então mas fez virou todo sentido. Beatriz Tretinha. Por quê? Porque ela chegou no primeiro dia de residência, a gente lá conhecendo o serviço, ela fez uma roda e falou assim, é o seguinte, gente, eu tenho uma coisa pra falar. Isso aqui vai ser um grupo, isso aqui vai ser uma panela de residentes, de 6 pessoas, 6 médicas, né, que têm vidas diferentes, cabeças diferentes, por 2 anos. Eu fiz 2 anos de pediatria, última turma, graças a Deus. É, eu também. Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena os 3 anos. Enfim, ela chegou no primeiro dia de residência e falou assim, gente, é o seguinte, o barco tá furado pra todo mundo. É. Todo mundo vai cansar, todo mundo tem família, todo mundo tem outras coisas fora daqui, todo mundo tem problemas, todo mundo tem tudo isso. E mais a residência. Não dá pra gente querer criar aqui dentro um ambiente de quem engana mais, quem quebra mais a mão, não dá. Já são tantas dificuldades. Não dá. Já é tão ruim, ela falou, já é tão ruim que a gente não precisa piorar. E ela falou isso no primeiro dia, eu achei sensacional. E, cara, minha panela de pediatria, da pediatria, é a melhor panela da vida, assim. A gente sai até hoje, a gente é amiga até hoje. A gente lembra da nossa residência de pediatria, principalmente do R1, que foi um ano que a gente ficou muito juntas, mas com muito carinho. Sim. Nossa, lembra quando a gente passava o dia inteiro no hospital e uma não queria ir embora? Uma não queria ir embora pra ficar ajudando a outra? Exato. Lembra disso? Porque, cara, era isso. A gente olhava, tipo assim, meu Deus, ela tá de permanência hoje, vai ter 1.900.000 coisas. Eu não tenho nada à tarde, deixa eu dar uma ajudadinha. Sim. Depois eu vou pra casa, descanso. Então, eu acho que é isso. Você saber que todo mundo tá no mesmo barco e o barco tá furado pra todo Exato. mundo. O desafio por si só é muito grande. E a maneira como você vai lidar com ele vai fazer a diferença. Se o barco já tá furado, se você começar a reclamar e for pessimista, o buraco vai aumentar. Exato. Se você tiver uma outra visão, vai ter gente com a canequinha lá tirando a água do barco até ele chegar no destino final, que é a formatura e pegar o diploma da residência. Mas a maneira como você leva tudo isso faz toda a diferença. Talvez uma das características que o residente tem que ter, a gente fala muito de resiliência na parte cirúrgica, só que mais que isso, ele tem que ser antifrágil. O Bernardo sempre dá esse exemplo e faz todo sentido. Porque as dificuldades estão impostas. Ela faz parte da sua rotina. Não vai ter como fugir delas e o seu trabalho é resolvê-las. E delas, você pode tirar muito aprendizado. E uma característica que você tem que ter é a humildade. É esse trato com R-, o trato com o paciente. Você tem que respeitar cada paciente, tem que respeitar cada cirurgia, porque não tem 2 cirurgias iguais. Então, a nossa profissão é ciência e também é arte. E você não pode ficar 100% confiante. Você tem que ter essa humildade, porque todo dia você vai ter um desafio novo. E a maneira como você encara ele que vai fazer a diferença de como vai ser seu caminho. Se vai ser um caminho mais leve, mais suave, de boas lembranças, ou um caminho de frustração e você vai virar aquele senhor que tá lá no plantão com o médico mais novo, não faça isso que não vale a pena. Acabou a medicina. Antigamente era muito melhor. Profeta do apocalipse, né? Exatamente. Porque ele trilhou esse segundo caminho. E a configuração de pensamento dele é essa. Então, como a gente encara isso, faz toda a diferença. Com certeza. Eu vou falar um negócio que talvez seja polêmico. Na minha visão, a preparação para a prova do R+, ela foi mais difícil do que a preparação para a prova de R1. E ao ver isso, foi ali que a gente decidiu criar o programa de mentoria residência específico para R+. Porque eu acho que quando você tem justamente essa questão do direcionamento, da eficiência, da busca de resultado, do ganho marginal, porque esse cara não tem muito tempo. Então, qualquer tempo que você otimiza, sei lá, se às vezes você consegue otimizar meia hora do dia do cara ou da menina, você às vezes dobra o resultado que ele tem. Então, para quem quiser conhecer mais do programa Mentoria Residência R+, temos de clínica, cirurgia, pediatria. Vou deixar o link aqui na descrição. Também. Esqueceu. Aprovado em Masto no INCA esse ano. Verdade. Vou deixar aqui o link na descrição. E você sabe que eu fui a primeira aluna da Mentoria R+. Né? Ah, é? Olha que chique. Vai vendo. Eu comecei a estudar nesse modelo aí de apostila, aí eu levei até abril. Acho que durou bastante. Durou muito? Durou bastante. Eu no final de janeiro eu tava desesperado. Eu fui assim, sofrendo, com um monte de apostila atrasada, mas eu fui até abril fazendo esse esquema. Quando chegou em abril, eu entrei no meu pior estágio do R2. Era um estágio na UTI do Campo Limpo, eu amei, aprendi, assim, horrores, eu digo que foi o pior e um dos melhores também da minha residência inteira, porque eu aprendi muita coisa, fiz muita coisa, só que o Campo Limpo é um hospital longe do lugar onde eu morava. Sim. Então, eu gastava aí
uns 40 minutos de casa até lá, todos os dias. E na volta, mais, porque como pega marginal, então era trânsito, era das 7 às 7 todos os dias, mas eu chegava em casa umas 9, pra você Sim. ter ideia. Porque até passar plantão, aí você passava o plantão, E saía de bem lá. mais cedo também, pra chegar às 7. Exatamente. Então foi um mês muito puxado. E tava impossível. E eu trabalhava fora, né? Então, todo sábado, das 7 às 19, eu dava plantão de porta. Deus me livre, zero saudades. Mas enfim, Zero. eu dava plantão de porta. Então, cara, não dava tempo. E domingo, pelo amor de Deus, eu tinha que respirar, né? Pra semana que ia começar de novo. Então, foram 4 semanas. Eu lembro que eu fiquei muito cansada. Foi ótimo. Fiz amizades, assim, que eu levo pra vida, que inclusive é o nosso casamento. Mas foi um estágio muito puxado. E aí, não deu mais. Não deu mais. Atrasou, tipo, todas as apostilas das semanas. E eu nunca esqueço, eram 2 apostilas por semana. O famoso a casa caiu, né? A casa caiu. E agora, o que eu vou fazer? Então, daí sabe o que eu fiz? Uma coisa que muita gente deve fazer. Não, eu espero que não, mas eu acredito que sim, porque eu acho que é do ser humano. Eu larguei mão. Falei, também não vou mais. Mais pra frente eu vejo o que eu vou fazer. Acontece, hein? Larguei mão. Aí manda mensagem em outubro. Exatamente isso foi o que aconteceu comigo. Dá aquele sinalzinho de alerta assim, você acorda. Igual aquele meme também. Que Não, você acorda no meio da madrugada. quando abriu o Meu primeiro Deus, edital, eu falei, meu Deus, tá chegando. Tá chegando. Sim. Beleza. Aí nessa época tinha conhecido o Bernardo já e tal, e eu vi ele estudando, você que tá aí Dá uma estudando, ajuda né? aí, filho. O que você acha que eu tenho que fazer? Porque assim, eu não vou ler mais resumo, eu não aguento mais ler apostila, tudo atrasado, nossa, 1 milhão de apostilas abertas atrasadas, assim. Aí ele, cara, imprime umas provas. Pega as provas, imprime prova e vai resolvendo prova. Já jogou a estratégia da reta final assim de cara, nem apresentou. Eu falei, tá bom. Na época nem existia, eu acho, né? Foi uma coisa que ele tava fazendo. Eu tava Cara, descobrindo, né? e Sim. isso é uma coisa que eu vou deixar claro pra vocês que estão aí ouvindo a gente, viu, gente? Absolutamente tudo que existe na mentoria, tanto na mentoria de R1 quanto na mentoria de R+, tudo foi testado Sim. por ele e pelas pessoas ao redor dele. Por quê? Skin the game, né? Porque quando eu conheci ele tava também se preparando pra prova de urologia, que ele nem tinha tanta certeza assim, mas se ele ia fazer, se ele não ia. Pô, é uma pressão. Foi quando eu comecei a Vai que acompanhar eu o não Bernardo. passo. No nosso primeiro encontro, no nosso primeiro date, esse foi um tópico, inclusive. Não, eu falei 3 horas desse assunto. Não sei. Foi quase uma sessão de terapia, Se eu na verdade. faço, se eu não faço. Eu falei, cara, eu acho que o não você já tem. Tipo, vai, se der errado, paciência, né? Você tá ali com o negócio no jogo. Mas é que você não tá entendendo. Se eu não passar, vai ficar muito feio pra mim. Porque eu tô ensinando as pessoas a fazer isso. Eu falei, não, é complicado e tal. E aí eu fui pedir ajuda pra ele. E aí ele falou, faz isso, vai fazendo prova. E, cara, eu virei a fissurada das provas, assim. Eu imprimia as últimas 10 provas das instituições que eu ia fazer. Então, eram 30 provas. E eu debulhei aquelas provas e eu ia fazendo. Aí, as que eu não tinha dúvida. E foi nesse momento que eu percebi a diferença entre o R1 e o R+. Tipo assim, eu ia fazer a prova... O buraco era mais embaixo, né? Não, e não só isso, mas eu ia fazer a prova... Eu olhava e falava, cara, isso aqui é meio óbvio, né? Porque, tipo, eu faço isso todos os dias da minha vida na residência. Sim. Então, tipo, isso aqui eu não tenho dúvida. Então, as coisas que você não tem dúvida, que normalmente são muitas coisas que você vê na prática, você não precisa ficar lá batendo cabeça. Não precisa ficar brigando com a questão, fosforilando. Então, eu ia bater cabeça. Não, peraí, deixa eu ver um artigo de revisão aqui. Deve ter pegadinha. Cara, eu ia bater cabeça com as coisas que eu realmente não sabia, entendeu? Então, que parece óbvio, mas não é óbvio na prática. Na prática, você quer dominar tudo. Sim. Na prática, você vai com a cabeça pra prova de acertar 100% das questões. Sim. Você quer estar preparado para qualquer cenário. Só que esse é um grande erro, né? Sim. Porque as suas forças em cada uma das disciplinas, elas são diferentes. Total. Então, se você tá gastando a mesma energia em algo que você domina e em algo que você não domina, você, tipo, vai acertar 2 a cada 10 de, sei lá, cirurgia vascular e vai acertar 10 de cada 10 em cirurgia geral. Sim. Mas é muito melhor você acertar 8 e 8. Exatamente. E é a história que a gente sempre divide. Existe o estudo para a vida e o estudo para a prova. E o que a Gabi fez, o exemplo dela, foi muito claro. Eu gosto de dar esse exemplo da seguinte forma. As questões é o idioma falado nas provas. E você tem que ter fluência nesse idioma. Para isso, você tem que praticar. Então, você fez um intensivão do idioma das questões, chegou ali arranhando e foi o suficiente. Passou bem pra caramba. Mas, quando a gente faz isso desde o início do ano, a mentalidade é outra. A preparação é completamente diferente. E é impressionante. E essa história do skin in the game, aqui é um dos valores nossos, isso aqui. Foi na época do Bernardo, quando ele se preparou.
Foi no primeiro ano da mentoria que eu fui aluno e tem sido nos últimos 2 anos. Tá sendo agora, inclusive. Pô, o Gustavo Egima. A gente não tem os resultados ainda 100% fechados. Mas já Mas o passou. cara né? arrebentou ali em Arrebentou todas as em provas de gastro. São Paulo. Arrebentou. E tudo é muito dinâmico, muito fluido. A gente sempre tá evoluindo baseado nos feedbacks que a gente tem, né? Então, as dores do R+, são completamente diferentes das dores da preparação Tanto é que para o programa é separado, né? Exato. O grupo é separado, a plataforma tem as diferenças, o algoritmo, as metas. Tudo é personalizado para essa jornada. E já que a gente está falando na rotina, Pedrão, eu sei que é difícil falar isso de um ano inteiro, mas quais seriam as premissas, os princípios de uma boa preparação para o R+, de Perfeito. cirurgia? A primeira coisa, você tem que alinhar expectativas. Porque a sua vida não vai parar para você se preparar para as Perfeito. provas. A Gabi comenta isso. E o seu melhor não é o mesmo todos os dias. Então, você primeiro tem que alinhar suas expectativas. Você tem que saber isso. Porque senão isso vai gerar um ciclo de cobrança, de insegurança, vai te desmotivar e você vai largar. Então, primeiro alinha a expectativa. Então, vamos lá. O meu melhor não é o mesmo todos os dias, correto? Perfeito. Mas todos os dias você tem que dar o seu melhor. Mesmo que o seu melhor seja pouco. Mesmo que o seu melhor seja menos do que o seu melhor de ontem. Exato. Lógico. Porque o pouco, por mais que você ache que seja pouco, é infinitamente maior que o nada. O feito é melhor do que o perfeito. Você né? simplesmente, às vezes num dia difícil, passou um estresse com o chefe, com a R+, com o paciente, eu vou chutar o balde. E em todos os sentidos, inclusive do Nossa, eu estudo. fiz isso várias vezes. Aí um protocolo chutar balde. Não vou estudar, vou pedir um sushi de R$1, Exato. tomar uma Heineken e afogar as mágoas. Exatamente. E dormir tarde e Isso. acordar E atrasado. dormir tarde e acordar Isso. atrasado. Um clássico. Exato. Um clássico da minha vida como R2, cirurgia geral. É um clássico, porque a tendência Heinekenzinha, é essa. sushizinho de R$1. Exato. Não é molhinho fácil a tarê. rotina. Aí eu pedia com mais arroz pra dar aquela Sustância, chuchada. pra dar Isso. sustância. Isso. Só aqueles rollzinhos, sabe? Aham. Bom Um demais. filetinho de salmão e um PF de arroz, assim. Isso. Aí é o estereótipo do residente R+, Exatamente. cirurgia geral. O sarcopênico. Exatamente. Bracinho fino, pancinha, Era, gordura visceral. era mesmo, Exatamente. era mesmo. Incrível. Exatamente. E assim, a tendência é que isso aconteça, porque a tendência é que os dias sejam difíceis. Comparado ao R1, vai ser muito mais difícil. Restrição proteica no refeitório do hospital. Exato. Cara, a gente só podia pegar Não imenso reclama do pedaço refeitório do Ian de Pão. frango. Aí você com fome, aí chuchando arroz. Cara, sarcopenia, cara. E o bife era desse tamanho, mas você olhava, parecia um papel quando você virava assim. Exato. Então a tendência é você ter esses gatilhos e querer desviar seu foco. Então a primeira coisa, alinhar expectativas. Então você sabe que você tem uma rotina muito mais difícil a ser enfrentada. Alinhar expectativas. O ano vai ser uma merda. Exato. Se Final do prepare. dia. Porque você imagina, essa fase do ano que a gente tá, o R1 tá virando R2, o R2 tá virando R3. E se você falar assim, cara, você vai encaixar a rotina de estudos na sua rotina hoje, o cara vai querer pular da ponte. Eu não tô conseguindo sobreviver, como é que eu vou colocar a rotina Esse é o de problema, né? Porque isso aí tem uma dica muito importante. Principalmente para R+, de cirurgia. A sua rotina provavelmente não vai começar em janeiro. Você só vai provavelmente conseguir engrenar esse ritmo de estudo a partir de março. Porque, é óbvio, existem residência e residência. Sim. Se você consegue agora, é o melhor dos mundos. Mas linkando a sua fala de alinhar a expectativa, mas o cursinho já começou, mas meu Deus, já tá todo mundo estudando. Cara, bicho, você não tem como criar mais horas. Você não tem... E nem precisa. Exato. Porque esse tempo de janeiro, ele é menos importante do que o tempo do que vai vir adiante. Janeiro a março é menos importante do que março a novembro. Com certeza. Exato. Até os temas em relevância são estrategicamente colocados dessa forma, no cronograma. E assim, você vai começar a virar R+, de fato, não é em março, é lá pra maio, quando o seu R1 já tiver, seu Porque R- já vai ter estiver que dando passar o conta. bastão, Isso exato. que vocês estão Exatamente. falando é só resume, né? Só vem aquela frase, assim, que acho que é uma das melhores frases que eu já ouvi. Que o segredo da vida É é baixa baixa expectativa Exato. e bom humor. Exato. Se você tiver essas duas coisas, cara, vai ser muito menos difícil. Pode ter Exatamente. certeza. Porque é isso, você sabe que não vai com a expectativa de que você vai ser a Mulher Maravilha, vou Sim. vestir a camisa, igual eu tentei, né, no início do R2, assim, não, vou fazer as apostilas, eu vou ler, eu vou... E não dá. Outra Não dá. coisa de alinhar a expectativa é que no dia 1º de março a sua vida não vai mudar do dia pra noite. Sim. Ela vai aos poucos melhorar. Sim. Então, às vezes, você fica... Inclusive piora, né? É. No primeiro mês, Exato. piora um pouco. Exato. Porque aí, além de Você você é ser... R1, é, R+, e... Exato. e tudo. Tudo. Tá todo mundo de olho em você, É. porque o pessoal
nem sabe o nome ainda de quem entrou e tudo mais. Então, E esse até as primeiro coisas acontecerem- mês de você ter que ensinar as pessoas é muito complexo, né? Exato. Porque você tem que ensinar, você tem que dar exemplo, você é cobrado por... A responsabilidade é sua. Sim. Você tem a sua responsabilidade e a Não é responsabilidade porque sobre a agora pessoa você que tem tá um R treinando. menos, que se acontecer alguma coisa errada... eu tenho R menos, é o R menos. Isso é em Não. cadeia. É sua. É Porque sua. você é o responsável Você vai por ser aquela cobrado. pessoa, exatamente. Até porque, assim, você vai ver que em horas pode melhorar. Mas em cobrança, a tendência é piorar. Exato. Então, assim, essa fase do ano faz parte de um processo de aprendizado que a gente tem estratégias para cada fase do ano. Nesse começo, o principal foco é você desconstruir aquilo que você trouxe para a preparação do R1 Perfeito. e saber estudar com o método e com as métricas. Então, o que eu sempre oriento no início do ano, pega os nossos vídeos de método de estudo, maratona. Vejam todos e pode até computar como estudo teórico isso aí para poder você aprender de fato a estudar e saber quais vão ser os desafios da sua preparação. Aprender a metrificar e estabelecer uma rotina. Porque quando a gente fala de preparação, não tem como a gente não fazer comparações com o esporte. E se você pegar atletas de alto rendimento, atleta olímpico, medalhista, beleza, a gente olha ele no pódio ou ele na prova, mas a gente esquece como é a rotina desse cara. A rotina desse cara é uma rotina monótona. Ele acorda, treina, descansa e dorme. A preparação tem que ser da mesma forma. Você não tem que ficar pensando no pódio, que vai ser lá em dezembro, janeiro e fevereiro. É o processo. Você tem que pensar no processo. Então é se dedicar o máximo que você puder todos os dias. Tá, mas é muito bonito falar isso, sendo que eu não tô conseguindo nem me alimentar direito na minha rotina da residência. Quais estratégias que a gente pode usar para poder ajudar nesse sentido? Tem várias. A primeira que eu gosto, que foi uma das primeiras coisas que eu absorvi do Bernardo, começar o dia ganhando. Você tem que começar o dia ganhando. O que é isso? Acordar um pouco mais cedo para fazer questões. Nossa, mas eu acordo 5:30 da manhã. Acorda 5. Não é o seu objetivo passar na prova de residência? Então você vai ter que ter algumas abdicações, você vai ter que ter foco. Se é passar na prova que você quer no final do ano, você vai ter que se dedicar para isso. Então eu vou acordar 5 horas. E esses 30 minutos é para fazer questão. Não é para lavar o que deixou de lavar na noite anterior, para arrumar aquilo que tá bagunçado, organizar a escrivaninha, estudar com a escrivaninha bagunçada mesmo. Vai ali e faz. Não espera a hora fechada. Aí são 5:05, eu vou esperar das 5:10 para começar a estudar. Não, É sério? Claro. começa às Gente. 5:03. Pessoal, Quebra o horário. O pessoal é clássico. Porque parece pouco, né? Mas todo dia você esperar 10 minutinhos, 5 minutos, cara, no final de um mês, Quanto você às perdeu? vezes são horas de estudo que você deixou de aproveitar ou horas de lazer que você deixou de ter porque depois você tem Tempo que compensar desperdiçado, em isso. suma. Exato. Então, começar o dia ganhando é desafiador, não é fácil. Ninguém tá falando que é fácil. Mas é o Nada desafio. E grande tem um que a outro gente benefício. constrói na vida vem sem Exato. dificuldades. Nada, Exato. gente. E tem um nada. outro benefício você começar o dia ganhando, e é óbvio, né? Vão ter estágios aí mais puxados na residência, que você vai ter que acordar mais cedo, e talvez nesses você realmente não consiga. Mas tem outros que, chegando às 7 no hospital, vamos dizer assim, que é o baseline, cara, dá pra você acordar um pouco mais cedo. Você Sim. normalmente mora perto do hospital, acordar ali 5:30, dorme cedo, porque não adianta querer acordar cedo, você tá indo dormir 3 horas da manhã. Exatamente. Então, É o segredo, né? É um Pra conseguir clássico. acordar cedo é Exato. dormir cedo. e tem um grande ponto que, além de começar o dia ganhando, é que muitas vezes você não tem controle do seu dia, né? Ainda mais numa residência de cirurgia. Então, você tá ali na enfermaria, o paciente complica, cirurgia de urgência, você sai 9 horas da noite. Casa caiu. Cara, você não vai conseguir estudar. Ou às vezes, mesmo que não tenha, mesmo que você não saia tarde, às vezes foi um dia difícil, um dia que você se irritou com o seu R+, com o seu chefe, que você tá chateado, que aconteceu algum problema, a sua cabeça tá mais cansada no fim do dia. É normal, mesmo que seja um dia tranquilo. Você chega já cansado, Sim. porque é cansativo. Então, você contar com essa força de vontade no final do dia, ela é muito menor do que você já começar o dia com a bateria cheia. Sim. A força de vontade, ela é um recurso finito que a gente tem. Sim. E que a gente vai renovando com o nosso sono, com o nosso descanso. Então, esse é outro benefício de você começar o dia ganhando. Você não tem imprevistos às 5 horas da manhã. Sim. Você não tem pessoas com urgência, pessoas te demandando. Você tem o seu tempo e você tem total controle daquele tempo ali. Sim. Então, e um último benefício é que você não fica menos ansioso. Autoconfiança. Exato. Começa Pô, o dia mais leve. você fica ali às vezes no hospital, mas hoje eu tenho Já que sei que eu estudar, tenho que matei, fazer, não sei pelo o quê. menos. Cara, Pouquinho se eu já fiz tudo hoje. der errado, hoje
pô, já foi 1-0 pra mim. Exatamente. É a história, 1-0. Comece o dia ganhando. Então, isso aí você já passa o seu dia leve, você fica mais tranquilo na residência e, às vezes, quando você chegar à noite, você vai ter até mais disposição para estudar. Porque a sua você cobrança sabe- vai ser menor. Porque é o progresso induzido, né? Então, tipo assim, você fala, pô, já fiz uma parte aqui, só falta a metadinha. Porque você já tá mais próximo, você já tá vendo o cume da montanha. Sim. E eu acho que uma coisa que a gente, quando vai ficando velho, vai amadurecendo, né? A gente vai percebendo é que ser criança é muito mais fácil, porque sempre tem alguém te cobrando e te lembrando das suas responsabilidades, das Sim. responsabilidades que você tem que ter. Ser adulto sucks, é um saco, Sim. porque existe uma coisa que é autodisciplina. É. Ninguém vai e ninguém deve te mandar estudar para a prova que você quer passar. É você que quer. É uma coisa sua, é pra sua Você é o vida. principal interessado. Você é o nisso tudo. principal interessado. Então, cara, tá difícil? Tá. É cansativo? Muito. É muito desafiador o ano de preparação na residência, Sim. já o ano de preparação para R+. Mas é uma coisa que é pra você e só você pode fazer. E é plenamente factível. As pessoas fazem isso. Fazem. Porque você não vai conseguir. Exatamente. O maior sinal de maturidade é você fazer coisas que você não quer. Sim. Basicamente é isso. O dia a diferença inteiro. entre o adulto e a criança é... O dia A inteiro, eu criança, diria. ela quer apenas fazer aquilo que ela Sim. quer. Porque O adulto não. atualmente é isso, né? Você E aí vem duas questões nesse sentido, nesse exemplo que você deu. A primeira, crescer dói. Crescer dói. Você tem que sair da sua zona de conforto. Se você está na sua zona de conforto, significa que você parou de crescer. tá errado. E se você parou de crescer, a vida é o quê? Uma escada rolante descendo, né? Se você não tá parado. crescendo, você tá Você tá diminuindo. caindo, exatamente. Porque a contagem é regressiva, né, galera? A Exatamente. verdade é essa. E a outra coisa é que os desafios nos puxam, nos motivam. Então, a partir do momento que você se desafia, você se motiva e a tendência é que você cumpra esses desafios. Por isso que a gente coloca uma meta, a gente divide em micrometas, para você estar sempre sendo desafiado. Aquele to-do list que a gente escuta falar e pratica, aquilo ali são pequenos desafios que você vai ter que começar o dia fazendo e no final do dia dar o check, porque o progresso motiva. Não tem sensação melhor do que dar o check nas bolinhas. Exatamente. O Bernardo vai falar aqui que eu invento função só pra poder dar Ela check. fala, respirar. Liberado, Mentira, chefe. não é assim. É o progresso. Tá motivando. Mentira, não. Ah, meu filho, tem dias que respirar e levantar da cama é um baita de um progresso. E eu valorizo, viu, esse progresso. Exatamente. E aí, cara, eu acho que você trouxe um aprendizado importante de antes do dia começar e durante o dia. Tem alguma Durante o coisa a dia. mais que, pô, durante a residência ali você pode fazer pra... Olha, essa sacada a gente usa para todos os níveis de preparação, mas ela é a cara do R+. Ela é a cara do R+. É o microlearning. O que é microlearning? Eu nunca ouvi falar disso. Micro, pequeno, learning, aprendizado. Pequenos momentos de concentração que você vai ter. Quando que você vai fazer isso? Ah, eu sou residente cirúrgico. Eu tô na troca de sala e eu fico pé da vida porque meu hospital demora muito para trocar a sala. Um clássico. Vamos né? mudar a mentalidade. Tá demorando a trocar a sala? Vai Isso fazer questão. é a questão da perspectiva, né? Você pode enxergar da forma que, isso está indo contra mim, ou isso está indo contra mim, mas eu vou reagir de uma forma que isso se torne uma vantagem. É antifragilidade. Antifragilidade. Então, nesses momentos, troca de sala. Eu sou um residente clínico, eu tô aguardando o chefe para poder discutir um caso. O chefe não chegou ainda no hospital. Eu tô aguardando sair o laudo de um exame de imagem, eu tô aqui só para isso. Esses momentos é o momento de você fazer questões. Eu costumo brincar que você tem que começar a praticar, deixar no celular, do lado do Instagram, o aplicativo de questões. Quando você pensar em clicar no Instagram, Mas aí clica lá, no ó, aplicativo. É uma excelente Sabe o quê? estratégia. Quando você vai entrar no Instagram ou qualquer mídia social, significa duas coisas. A primeira, você tá ocioso. sim. Ninguém que tá ocupado vai rolar um feed. E segundo, você tem condições para ter um mínimo grau de concentração. Uhum. Porque quem tá distraído batendo papo também não vai ficar aqui no feed. Então, é o momento ideal para você fazer as questões. Ah, mas como é que eu faço isso? É para estudar pouco mesmo. Não é para querer matar o bloco de questões, matar a meta da semana. Como é que você faz? De 5 a 10 questões. Nesses E momentos. coloca isso na sua cabeça, né? Que são, Esse eu é o vou abrir objetivo. E é para fazer pouco 5 mesmo. questões. 5 a 10 questões. Então, vamos fazer uma conta de padaria. 10 questões por bloco de microlearning que você faz. Sua rotina é uma rotina que você tem uma carga horária extensa, você passa muito tempo no hospital. Vamos supor que você consiga fazer 3 turnos de microlearning por dia.
5 vezes na semana. Olha o tanto São de questão. 150 questões uma semana. Parece muito pouco, mas isso aí muda o jogo. Você já garante praticamente metade, 1/3 da meta semanal só no microlearning. Se for lá Porque você na... vai lá, 150 questões por semana, vezes 4, 600 por mês, vezes 12, são 7.200 questões. Se for no centro cirúrgico do IANSP, dá pra fazer um bloco inteiro, né? Na troca Dá de pra sala. fazer 2 provas na íntegra. Mas aí, Simular uma entrevista. olha que É louco. muito engraçado. E eu acho que tudo que a gente tá falando, ele vem de fracionar grandes objetivos em pequenos desafios. Porque quando você fala, cara, no R+, você vai ter que fazer 7.200 questões no ano. Ah, não é possível, não tem tempo. Como assim? 7.000 distante. Agora você fala, não, peraí, você vai ter que fazer 600 questões no mês. Ah, é muito difícil, tem muita questão. Não, peraí, você vai fazer 150 questões por semana. Puta, ainda tá ruim. 30 questões por dia. Exatamente. Então, você vai vendo que o desafio vai ficando cada vez mais palpável a partir do momento que você pega uma meta grande e fragmenta ela em metas menores. Isso aqui não é, ai, a mentoria, caramba, genial. Não, isso aqui é ciência, isso aqui é qualquer estudo que você for ver sobre progresso, sobre disciplina, motivação, é o by the book ali, né? Comportamento, né? É você fragmentar grandes objetivos em micro-objetivos para você tornar aquela distância da onde você quer chegar mais curta. Exatamente. E o tempo que você vai ter para estudar, você tem que ter a preocupação que você tem que ser eficiente. Não dá para desperdiçar esse pouco tempo que você tem. Então, eu vou assistir uma videoaula, eu vou assistir no vezes 2, mas não adianta eu hoje, no começo da preparação, querer colocar no vezes 2. Você vai estar se enganando. Tem um processo para isso. Do mesmo jeito que o começar o dia ganhando, você começa acordando 30 minutos, depois 45, 1 hora, aqui é da mesma forma. Então, vamos lá. Primeiro desafio, parar de pausar para anotar. Boa. Primeiro Nossa, desafio. Pior pra mim. E é o mais difícil. É o mais difícil. Quando a pessoa para de pausar para anotar, ela já aumenta muito a velocidade que ela vê uma videoaula. Muito. Porque muitas vezes você tá mais preocupado em anotar e capturar aquela informação E do se que enganar, realmente aprender. né? Porque você tem a sensação que você tá aprendendo porque você tá transcrevendo. Você tá sendo um túnel da informação. Ela entra aqui e sai na sua mão. Mas você não tá processando essa informação. Exatamente. Então é o primeiro desafio. Parar de pausar o vídeo para anotar. Feito isso, essa é a parte mais difícil. A outra é mais natural. Começa vendo 1.25, começa vendo 1.5, até chegar no 1.75. O 1.75 pro 2, vezes 2, vai depender da dicção do professor. Tem professor que fala mais acelerado. Você vai colocar no vezes 2, vai aparecer o Alves Não, Esquilos. se for um carioca, então... Interferência na rádio. Você não vai. Eu tenho licença poética que eu formei no Rio. Olha, então pronto. Eu tenho licença poética porque eu vou casar com um. Exatamente. E tem uma dica boa também, que é antes da aula você fazer um bloco ali de 5 questões. Só para você entender e aterrissar aquele assunto. Porque quando você faz esse bloco não é para você acertar, para você ver o seu desempenho. Não, ele é muito mais para te direcionar daquilo que cai na prova. E quando aparecer na aula, você vai falar, opa, eu vi isso aqui é importante. Eu vou anotar, vou prestar atenção, É aquele momento de que, cara, às vezes a nossa atenção, ela não é linear, né? Então, ela tem momentos que a gente tá com a atenção mais forte, um foco mais forte, e momentos que a gente está entrando em abstração. Então, isso aí gera um gatilho para você entrar no modo foco, né? Sim. E naturalmente, como você está mais ativo em relação à aula, ou seja, você está buscando aquela informação que você viu lá no início, agora na aula, você naturalmente eleva esse baseline ali de atenção mais para cima. Esse simples comprometimento de você buscar o que caiu na questão na aula te faz aprender melhor. Exatamente. É o que se pode chamar também de aprendizado significativo, que é você dar significado para esse aprendizado. Por quê? Perfeito. Uma das formas de você reter o conhecimento é você ter vínculo emocional. Então, eu vou dar um exemplo, que todo mundo sentia isso aqui na época da graduação. Quando você via um caso na enfermaria Nossa. e depois você ia estudar a doença. Era muito diferente do que só estudar a doença. Total. Tudo fazia muito mais sentido, tudo tinha mais significado. Então, você dá significado para o seu estudo. Lembra que a gente falou que as questões são o idioma da prova? Você está treinando o idioma da prova. Então, quando você faz um pequeno bloco de 10 questões antes da videoaula, você está direcionando o seu olhar para aquele conteúdo baseado do que daquilo você precisa aprender para acertar as questões. Você não precisa virar cirurgião vascular
para acertar as questões de vascular na prova de Sim. R+. Então, você tem que saber o que é importante daquele tema. E quem vai te trazer isso são as questões. Então, deixa tudo com mais sentido e torna o seu estudo mais eficiente, que é uma dor muito grande do R+, né? Perfeito. E, Pedrão, em relação a cronograma, como é que a gente se organiza em relação a qual assunto estudar primeiro? Eu priorizo alguma coisa, começo com o mais prevalente, começo pelo estágio que eu tô rodando. O que você sugere? Então, o R+, diferente do R1, no R1 a gente tinha 5 temas muito bem estabelecidos e a sua distribuição era linear. Pediatria, GO, preventiva, era mais fácil de dividir. No R+, é diferente. Por exemplo, puxando o gancho para cirurgia. A gente tem cirurgia geral, aí tem cirurgia do aparelho digestivo. Dentro do aparelho digestivo tem os órgãos, aí tem as subespecialidades e tem o trauma. Cada uma cai de uma forma diferente em cada prova. Cada instituição tem as suas preferências. E fazer tem prova, por exemplo, no Rio, é completamente fazer prova em São Paulo. Sim. Por exemplo, Rio, eles são muito fortes, eles vão cobrar muito. Cirurgia geral, cirurgia do trauma, Cirurgia do oncológica. aparelho digestivo, / cirurgia oncológica. São Paulo, eles vão cobrar isso aqui, mas numa proporção menor, em comparação a quanto eles cobram de especialidade. De sub. Então, uro, vascular, tórax, UTI, dependendo da prova, As grandes casas cardíaca. Exato. Eu acho que Anestésio. isso vale. Eu acho que isso vale para PED também. Porque, por exemplo, o HC é uma instituição que já vá sabendo. Vai cair muita hemato e muita onco. Muita. Surreal. Muita coisa. Coisas são subs difíceis, super específicas. Sim. Que não são todos os serviços que têm tanto contato. E cai muito. Então, tipo, as pessoas meio que já sabem. Fazendo as provas, você percebe isso, Exatamente. sabe? E paus, né? Sempre. Exatamente. E Sim. assim, os próprios cursinhos trazem o seu cronograma. Alguns são mais cruéis, que colocam o cronograma para acabar em agosto. É muita crueldade isso. Mas aperta muito o cronograma. O que a gente pode fazer para otimizar nesse sentido? Então, vamos lá. Sabe aquele dia ruim? Pior dia da sua residência. Não vai querer estudar cabeça e pescoço. Não vai querer estudar pâncreas. Estuda abdômen agudo, estuda atendimento ao trauma, estuda um tema leve, que é importante e que cai. Boa dica. Então, assim, deixa o melhor de você para os dias que você está mais concentrado, mais disponível, por conseguir estudar esses temas difíceis. Então, esse gatilho de temas leves em dias difíceis ajuda o seu rendimento, porque você já está cansado, você já está estressado. E ainda vai ver doenças da paratireoide, vai ser complicado. Escolha subir as maiores montanhas nos melhores dias, né? Exatamente. Não adianta você querer subir a maior montanha, escalar o desafio mais difícil num dia que tá chovendo, nublado, E condições que você não tá preparado para isso. que você tá cansado, que você não dormiu, não vai rolar. Exatamente. Né? E assim, beleza, tô no estágio aqui, tô passando na cirurgia pediátrica. Faz sentido você estudar, mas também não precisa se restringir a isso. Segue o cronograma, mas assim, o que é importante a gente desconstruir no começo do R+, que a maioria no R1, assim como eu, a Gabi e o Bernardo, teve dificuldade, é saber como estudar, né? Estudar de forma ativa e de forma eficiente. Então, um ponto que é muito importante são as revisões. Tão importante quanto um tema novo que você já estudou é a revisão de um tema que você já estudou. Então, quando você está com um tema atrasado, você não está só com esse tema atrasado, você está com esse tema e com as revisões que já deveriam ter sido feitas. E eu sempre digo, se for para ver um tema novo e uma revisão, faça a primeira revisão. Aí depois vai para o tema novo. Porque você já está consolidando aquilo que você já se dedicou e vai investir no seu aprendizado. O tema novo é importante. Estudar sem revisar é meio que jogar o trabalho que você construiu fora. Né? Eu cometi esse erro no R1. No R1 era apostila, aula, presencial, 6, 7 horas de aula. E o tempinho que sobrava era questões. E aí você ia pro próximo, Achando que tava aprendendo. Tava ia fazer um simulado. Aí você ia fazer um simulado, uma prova, aí você ficava tipo... Como assim, velho? O que eu tô fazendo? Né? Então, quando a gente inverte a ótica, a gente já sabe o que é produtivo para você transformar seu esforço em resultado. Então, tem que ter muita importância nas revisões. E não tem uma regra clara de estudei esse tema tal dia, tenho que revisar tal dia. Aqui na mentoria, a gente tem uma grande vantagem que é o nosso algoritmo, baseado no tempo de contato com a matéria e no seu percentual de acerto. Então, uma matéria que você teve um percentual de acerto menor, você vai ter que revisitar ela mais rápido do que uma que você teve um percentual de acerto maior. Então, você cumprir
o cronograma e as revisões é a garantia de que você vai estar sempre com a matéria quente, sempre com o conteúdo quente, para conseguir chegar no final do ano lembrando que você estudou em janeiro. E na reta final, a gente prioriza ainda os temas mais prevalentes, né? Os temas a partir mais de agosto com prevalentes. o Projeto X. Então, é muito isso, Pedrão. Eu concordo 100% que... E eu vou até fazer uma frase polêmica aqui. Quem sabe como estudar, qualquer cronograma adianta. Se você começou pelo A, e depois foi pro D, e depois voltou pro B, é óbvio, né? Você tem que priorizar os temas mais prevalentes primeiro, partindo dessa premissa, que você não vai começar estudando, sei lá... Otorrino. Otorrino, exato. Ótimo exemplo. Cara, se você começou por trauma e depois para aparelho digestivo, ou começou por vascular e depois foi para trauma, não é isso que vai mudar, não é a ordem dos fatores que vai interferir o produto final. É muito mais o como você aproveita cada um desses conteúdos do que a ordem que você consome. A gente chega para começar a jornada do R+, com esses vícios do R1, em que a prioridade é o conteúdo, mas aqui a forma é mais importante que o conteúdo. Por isso que a gente sempre bate na tecla do método. Exatamente isso. É a teoria que o Bernardo fala, ter o forget to learn. Você precisa esquecer por um período e revisitar isso para estar sempre mantendo Melhorar esse conhecimento. É como se você abrisse uma gaveta, essa gaveta em algum momento o conteúdo vai ser retirado, mas a gaveta está ali aberta. E frequentemente você tem que ir abastecendo essa gaveta. É a lógica do aprendizado. Exatamente. E por isso que é tão importante, ao invés de você buscar dias em que, cara, pô, hoje eu tô com um dia livre, estudei 5 horas. É muito melhor você fragmentar essas 5 horas, sei lá, tendo um ponto de contato ali todos os dias, de 1 hora que seja, do que você aglutinar tudo num dia só. É o pessoal que quer resolver a vida no final de semana. Exato. E assim, quando a gente fala, por exemplo, do atleta de alto nível, a gente quer dizer a relação disso com hábitos e rotina. Incrivelmente, na época que eu estava preparando para o R+, foi a época que eu tive mais disciplina para atividade física, que eu tive mais disciplina para a vida financeira. E é impressionante que quando a gente recebe uma das melhores remunerações que a gente tem aqui na mentoria, que é o feedback das aprovações, quando a gente recebe essas notícias, sempre vem acompanhado da notícia da aprovação, que é ótimo, que é o objetivo inicial de tudo isso aqui, mas sempre vem acompanhado alguns relatos do seguinte sentido. Eu nunca imaginei que eu poderia ser tão disciplinado. Eu nunca imaginei que eu poderia me esforçar de uma forma intensa por tanto tempo. Eu descobri coisas e características minhas que eu não sabia. E é impressionante, quando a gente muda a mentalidade em cima da preparação, muda todo o restante, porque Exato. a nossa vida não para pra gente se preparar pra prova. E a gente não é uma máquina. A É gente tem que hábito cuidar da no ar, nossa né? parte humana, né? Pô, não adianta eu vou ser o cara 100% focado, da turma aqui da mentoria eu vou ser o que mais vai ter horas de estudo. E aconteceu isso já com mais de um aluno no R+. Eu pegava as métricas dele, aluno que fazia 4, 5 mil questões por mês. Assim, um negócio Surreal. descomunal. E mandando mal nas provas. Tava demais, né? Eu falei, cara, tem quanto tempo que você não vê sua família? Qual foi a última vez que você foi andar no esteira? Como é que tá a sua alimentação? Quando foi que você foi no cinema na última vez? Equilíbrio. Menos é mais, às vezes, né? A gente tem que ter uma rotina sustentável, que você vai conseguir sustentar ela do início ao fim do ano. Se você for muito intenso no início, no meio do ano você não vai aguentar. Cavalo paraguaio. Ou você vai desistir da preparação, ou você vai levar com a barriga e não vai dar certo, ou você vai despertar gatilhos perigosos relacionados a outras coisas. Então tem que ter uma rotina sustentável, e essa fase do ano, ao invés de se preocupar com o conteúdo que está atrasado, é hora de planejar como vai ser a sua vida esse ano. Conseguir encaixar uma rotina de atividade física que não é fácil. Nada Não. disso que a gente está falando é fácil. Não, lógico. Mas é desafio. E o desafio está imposto. E se esse é o objetivo, se é passar na prova no final do ano, tem que encarar o desafio. Não tem E jeito. onde você quer chegar, normalmente não é um local que todas as pessoas vão chegar. Então é natural que você vai enfrentar situações que não são fáceis. É o preço que você paga pro benefício que você quer. É essa a conta. Exatamente. Fantástico, pessoal. Caminhando aqui para a Maravilhoso. reta final do podcast, Pedrão, a gente sempre tem uma tradição, que é pedir para o nosso convidado indicar um livro que mudou a vida e que você sugere aí para a turma. Olha, tanto livro bom que já foi indicado aqui, que fica até difícil. Mas, assim, um livro que me marcou muito e que eu acho que é muito importante, ele trabalha em cima de uma área que é muito importante na nossa profissão, que é a comunicação. Tem um livro que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É do Nicholas Boltzmann. Legal. É a história de um cara que é um fotógrafo e ele
mostrava como ele passava mensagens através da foto. E não é um livro de fotografia, é um livro de comunicação. É um livro que ensina mais que muito MBA. E ele fala, não é sobre oratória, como você fala e tudo mais. Ele fala sobre como você transmite as mensagens que as pessoas estão julgando o tempo inteiro. Isso começa da forma como você se apresenta, da forma como você se veste, da forma como você fala, da sua entonação da voz, da velocidade. São vários fatores. E o médico, o nosso instrumento de trabalho é a comunicação, são as palavras. Sim. E a gente negligencia isso. Muito. Então eu não vou falar mais para não dar spoiler do livro. Mas o livro Muito é Como bom. Convencer Alguém em 90 Segundos. Maravilhoso. Muito bom. E a gente também tem uma segunda tradição, que é pedir pro nosso convidado indicar um próximo convidado para vir aqui no Desconstrucast. Certo. Eu posso quebrar e indicar 2? Pode. Pode, a gente gosta. Foi muito legal que no meu primeiro ano como monitor, eu acompanhei a trajetória de vários alunos e 2 deles, Já sei. a gente criou uma relação além da mentoria. E ambos passaram em urologia. A gente sabe a dificuldade que é passar em urologia hoje. Um passou no Hospital Otávio de Freitas, que é um dos melhores serviços de residência do Nordeste, e o outro passou na USP Ribeirão. Olha. Só que, mais do que isso, a gente ficou amigo. Eu vou falar ainda quem é. Fuzeta e Joga. Exatamente. Eu conheço eles também. E disso surgiu uma iniciativa, um produto nosso, que é o Papo de Uro, que a gente está trabalhando e dedicando um pouquinho de tempo lá também. Então, são os meus 2 indicados aqui pro podcast. Que Como? massa. Quem são? Eu não Joca. vi. Joca Torres, Joca. de Recife, e João Fuzeta, de Ribeirão. Show de bola. Estão convidados. Estão indo pro R4 de Uro, agora vão ter mais tempo. Agora vamos convidar. Exatamente. Vamos convidar. Show de bola, Pedrão. Pô, Muito queria bom, te agradecer Pedrão. o papo. Acho que tem muito insight, muito valor que você deixou aqui para a turma que está começando a preparação de R+. Ou até quem não começou ainda, mas quer entender como funciona, como é a rotina. Acho que esse é um daqueles episódios que muda as decisões que você toma a partir dele. Total. Super obrigado. E para finalizar, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Pode falar também do Papo de Ouro aqui. Ah, legal. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma satisfação enorme bater um papo com vocês, é sempre bom. E espero que o pessoal goste do que a gente conversou. Acho que ele não vai gostar muito, não. E que a partir daqui gere várias outras coisas que podem procurar a gente, né, para conversar, tirar dúvida. A gente está sempre à disposição. Me encontram no Instagram no @uro_pedrohmo, também no @papo de Uro Show. e no @mentoria residência. Mentoria.residência. Mentoria.residência. Que a gente tá sempre lá respondendo caixinha. E sempre que eu respondo, eu tento focar na parte do R+, também. Super legal. E você, amor? @DRA Gabriela Araújo no Instagram e @pediatra de consultório também no Instagram. E o meu, @Bernardo Preste no Instagram, Bernardo Preste também no TikTok, no YouTube, Mentoria Residência, e no Instagram, @desconstrucast.podcast. Toda terça-feira, um novo episódio aqui pra você. Obrigado pela presença de todo mundo até o final. Tamo junto e até a próxima. Show de Tchau, bola. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.